Sejamos todos muito bem-vindos nesse lugar, nesse tempo, porque nunca é demais falarmos ou tecermos considerações em torno do nosso mestre, guia e modelo Jesus. Esse mês de dezembro, como todos os dezembros, e deveria ser como todos os dias de todos os anos, nós pensarmos, refletirmos em torno dessa figura excelsa, majestosa, magnânima, que é o enviado do Pai, o enviado de Deus, o porta-voz da vontade divina, Jesus. Então, ele, como herdeiro do Pai, diz ou faz acreditar que todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe do planeta Terra se processaram e continuam se processando até hoje sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então é Jesus quem orienta, é o condutor da humanidade, é aquele que abraça toda essa humanidade, oferecendo meios para que cada um, individual e coletivamente, possa progredir. Ele dizia: meu Pai e eu somos um, evidenciando a sua perfeita identidade com Deus, sua direção, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva desse planeta, que ele tomou como dever fazer, desenvolver. Ele abraçou como uma tarefa e ele tudo fez, tudo ofereceu de si para que nós pudéssemos progredir espiritualmente, deixando para nós um legado luminoso. Todos os ensinos, o passo a passo, exemplificado, vivenciado, dito, para que nós pudéssemos absorver o sentido, a essência desses mesmos ensinos libertadores. Porque Jesus, Cristo, é o libertador da humanidade. Libertou-nos de quê? Da animalidade e mostrou-nos o caminho da elevação, o caminho de sair da animalidade para uma humanidade qualificada, esperançosa de alcançar passo a passo a angelitude. Ele perguntou certa vez a Pedro e aos discípulos próximos, mais próximos: quem dizem os homens que sou? E Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, todos os movimentos da evolução material e espiritual do orbe se processam, como até hoje se processam, sob o augusto e misericordioso patrocínio de Jesus. Então, é uma reafirmação de que dependemos dele. Ele que disse: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então é preciso considerá-lo de fato, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é nos ensinar a trajetória. A verdade é aquela que nos liberta da ignorância, que nos faz enxergar a essência, o verdadeiro sentido de vida. Então, a vida é aquela bênção, aquela dádiva que nos faz experienciar todas as oportunidades para o próprio crescimento, para alargar os nossos horizontes, para que nós tenhamos o mérito dessa evolução. Porque a evolução, meus amigos, não pode ser terceirizada. É uma tarefa que cabe pessoalmente a cada um de nós. Então, precisamos estar conscientes
do nosso papel perante nós mesmos, perante o sagrado Deus, os espíritos, a espiritualidade amiga e também o próximo, porque o próximo é o caminho também para nosso aprimoramento. É por meio dessa interação de uns com os outros que nós vamos observando os nossos próprios defeitos, as nossas fraquezas, e vamos enxergando a pouco e pouco a necessidade de burilar, de podar as nossas arestas para nos sentirmos melhor ajustados às leis divinas. Se não considerarmos as leis divinas, andaremos às escuras, porque são as leis divinas que nos governam, e é por meio delas que Deus governa os mundos e se faz presente entre nós. Então, a lei divina, que resume todas as outras, é justamente a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, é preciso que a gente cultive o amor conforme nos ensinou Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Já não vos chamo mais servos, mas amigos. Então é preciso que a gente cultive esse amor que tem como componente o respeito, o conhecimento da individualidade, o desejo ou a intenção, a busca de favorecer, através da compreensão, da tolerância, da paciência, favorecer o nosso semelhante, porque na verdade pertencemos a uma mesma e única família humana, grande, mas é a nossa família. Então é preciso que a gente vá aprimorando os sentimentos de tolerância, paciência, amorosidade, fraternidade. Porque fraternidade é o pilar desse mundo vindouro. É um dos. Fraternidade e solidariedade vão nos ajudando a construir esse mundo chamado de mundo de regeneração. Esse mundo em que haverá menos corrupção, haverá menos criminalidade, haverá menos dor e menos sofrimento. Depende de nós, da nossa atuação, da nossa firmeza, da nossa decisão de colaborarmos, cooperarmos para que esse desiderato se realize. Essa construção desse mundo que vai nos favorecer a vida de uma forma mais leve, em que nós teremos muito mais alegrias do que dores, do que tristezas. Então, Jesus nos ensina tudo. Nos ensina, por exemplo, o desapego, a sermos justos, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nos ensina que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não se pode servir aquilo que é perecível e aquilo que é imperecível, que é valor eterno. Então, nós somos convidados pela vida a optar, a escolher. E dependendo das nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio, nós estaremos dentro da lei de causalidade. Responderemos por cada pensamento que abrigarmos em nossa mente. Responderemos por cada motivação acelerada do nosso íntimo. Responderemos por cada escolha nossa, ou isso ou aquilo. Sempre nos deparamos com isso ou aquilo. E quando fazemos uma escolha de acordo com as leis divinas, a lei divina é representada pelo bem. O bem é regra imutável do Criador.
Quando sofremos, é justamente quando nos afastamos, quando nos desviamos da lei divina. Então, caímos na lei de causalidade. Responderemos por todos os desvios provocados por nós, até nos livrarmos completamente desse peso que nos causou sofrimento. Então, é preciso que a gente busque ser bastante inteligente e prático e não nos comprometermos com o mal. Buscarmos conhecer e praticar as leis divinas, orientarmos-nos por elas, praticando o amor, praticando as virtudes, que todos as temos dentro de nós em germe. É preciso cultivá-las para que isso se torne a nossa natureza, que sedimente dentro de nós essas virtudes, para que a gente possa agir no bem com naturalidade, com espontaneidade, prontamente, porque o cristão, aquele seguidor de Jesus, aquele que aderiu ao convite do Cristo, lá à beira do monte, quando ele fez o discurso, o dos mais famosos, o do Sermão do Monte. Então, ele que nos convidou, dizendo que felizes os pobres em espírito, mostrando que a virtude primeira, aquela que será a base do desenvolvimento de todas as outras virtudes, é realmente a humildade. É muito importante e Jesus exemplificou essa humildade desde a manjedoura, desde o seu nascimento. E houve ocasião em que os discípulos próximos, mais próximos, perguntaram a ele: quem é o mais importante? E ele disse: aquele que se dispõe a servir a todos. Então Jesus inaugura um tempo de serviço, um tempo de prontidão em favor do semelhante. E em outra ocasião ainda disse: se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Ele compara aquela pureza, né? Mesmo que temporária, das crianças ali, que brincam, que procuram não guardar mágoa, que são simples e espontâneas, como um valor. Então, a simplicidade, a pureza, são valores que corroboram a humildade. Então, é preciso cultivar as virtudes, que são os frutos do Espírito. Esse Espírito imortal que por ora tomou esse corpo físico, que vem a ser um uniforme de trabalho. Para quê? Para aprimorar o Espírito eterno. É através das experiências reencarnatórias que nós temos a oportunidade de crescer em sabedoria, de experimentar desafios e superá-los, de alargar o nosso entendimento, de podar as nossas arestas e de ir nos aprimorando em cada existência, a pouco e pouco, aprendendo a servir mais, a acolher melhor, a perdoar sem limites, porque tudo isso Jesus nos ensinou. Perdoar sem limites até os inimigos, porque Jesus afirmou que aos inimigos, não basta só o perdão, eles precisam também ser amados. Então, são essas as orientações importantes que Jesus nos traz. E outra, a mansidão, porque mansidão é o passaporte para o reino dos céus. Não me adianta ser muito dinâmico, muito inteligente, muito pronto para agir, se eu não for manso. É preciso que a gente desenvolva esse sentido de brandura,
para que nós possamos qualificar a nossa humanidade, a nossa convivência, a nossa interação. Então, aquele que compreende os ensinos de Jesus e busca praticá-los, não se ira, não se permite atos de violência, mas prioriza o entendimento, a compaixão, a indulgência, o perdão. Tudo isso são aprendizados que nós vamos percorrendo na nossa existência. E o convite, desafio de hoje é que nós tenhamos energia, vontade firme, decisão inabalável de percorrermos esse programa de autoaprimoramento, partindo do primeiro passo, que vem a ser o autoconhecimento. Não ter medo de fazer um mergulho íntimo, de buscar saber quem realmente somos. Buscar entender as nossas tendências, as nossas inclinações e utilizar o raciocínio, a razão, o conhecimento que já possuímos do cristianismo ensinado por Jesus e do cristianismo moderno, desse cristianismo que é, na verdade, o kardecismo. Allan Kardec inaugura um outro tempo, trazendo revelações claras para que nós possamos aprofundar mais e mais no conhecimento libertador. Então, nesse propósito, vamos buscando amarmos-nos e instruirmos-nos, porque são os dois ensinamentos importantes para o nosso avanço nesse aprimoramento. Quando nos conhecemos bem, quando sabemos das nossas tendências, inclinações, quando temos a disposição de aparar as arestas, porque já compreendemos o que é para o bem, o que é para o mal. Então, nós já estamos nos aprontando para uma realidade espiritual ativa, praticando os ensinos do Mestre, buscando nos ajustar aos ensinos evangélicos, conhecendo mais e mais, a cada dia, um trecho, por exemplo, do Evangelho, que nos ensina como nos devemos relacionar conosco próprios, com o semelhante, com a vida, com a terra que nos abriga e, sobretudo, com Deus, nosso Pai. Buscando essa comunhão com o divino, que é a fonte de todas as bênçãos. E por falar em fonte de todas as bênçãos, nós queremos saudar, nesse mês de dezembro, Jesus, que vem com esse caráter de perpetuidade do Natal, a convidá-lo a fazer do nosso coração uma manjedoura que possa abrigá-lo todo o tempo, com a mesma pureza, com a mesma simplicidade, transferindo para nós todo esse encantamento da sua história, da sua vida, da sua dignidade maior. Busquemos todos, então, compenetrarmos-nos nesse espírito natalino, saudando, dizendo do nosso coração: Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas e ao bem, ao próximo, a Jesus. Toda a honra e toda a glória. Se conosco, Mestre Divino. Seja bem-vindo nesse tempo, em nosso sentimento, emoção e coração. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos vocês que participaram conosco da reflexão do dia.